Muito bom dia, Teresópolis, bom dia, meu amigo, minha amiga, senhor e senhora assinante do canal 14 da NGT. É um prazer estar chegando na sua casa nesta sexta-feira, dia 10 de abril, são 10 horas 13 minutos. Tempo nublado na cidade de Teresópolis, mas o clima tá gostosinho, 22 graus aproximadamente aqui na área central da cidade mais bonita do estado do Rio de Janeiro. Apesar dos pesares, Teresópolis continua sendo essa cidade sensacional que a gente tanto ama. No programa de hoje nós vamos bater um papo com a doutora advogada Márcia Peixoto, ela que é líder ou uma das coordenadoras do movimento Não aos 40 Andares. Ela também é especialista em direito imobiliário. Junto com ela, a doutora Isa, muito conhecida, a doutora Isa Maria, que é urbanista, arquiteta, também advogada, e que vai conversar com a gente. Essas duas mulheres sensacionais encabeçam esse grande movimento que questiona a decisão da Prefeitura de Teresópolis de liberar um gabarito, gente, de construir prédios de até 20 andares. A gente que está aqui e tem essa visão, vamos colocar a visão do dedo de Deus aqui, só para você ter uma noção. Vocês estão vendo esses prédios lá no fundo, né? Lá no fundo era para aparecer o Deus. Ô, Gabriel! Poxa, Gabriel, olha como é que tá o céu hoje, rapaz. O céu tá cinzento. Tem que fazer uma oração aí, pedir pro céu abrir, ficar azul de novo, rapaz. Acho que o Gabriel tá fazendo dança da chuva, não é possível. Tempo sempre assim. Agora vamos lá, vamos tentar entender aqui. Você tá vendo aqueles prédios lá no finalzinho lá? Só para você entender, aqui a gente tem uma visão linda da Serra dos Órgãos. Quando tá sol, então o céu azul fica mais bonito ainda. Lá no finalzinho, aqueles prédios ali são de 8 andares. Você imagina mais 12 andares em cima de um prédio daquele ali. Então é só para você entender a gravidade. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre isso. A gravidade desta situação que vai ser debatida hoje e que a cidade tem falado é relevante sim. E nós temos que falar sobre isso. Vamos bater um papo aqui, depois nós vamos aqui para o lado para a gente poder trocar aquela ideia aqui, olha, aqui do ladinho, gente. Na 93,7, 11 horas, eu e Zé Camurim, a gente dá continuidade a esse bate-papo. Mas vamos começar do jeito que a gente gosta. Imagens do centro da cidade de Teresópolis na tela. Teresópolis ao vivo é isso. É o tempo todo imagens da nossa cidade. Em breve, estamos trabalhando. Eu sei que a gente está falando em breve, desde o início, né? Que começou aqui. Mas muito em breve mesmo a gente vai ter imagens de outros pontos da cidade. Imagens que a gente vai estar transmitindo aqui, mas só essas imagens que a gente tem são exclusivas aqui do nosso programa. Você só vê aqui, não vai ver em outro lugar. E em breve também estamos trabalhando aí para ter imagens ao vivo de outros pontos da cidade. Imagens agora da Lúcio Meira, trânsito fluindo tranquilamente, que é difícil agora, né? Não está fácil não, se você está achando que está fácil, não está fácil não. Todo dia tem uma obra nova da Águas da Imperatriz, buraco para todo lado, uma confusão danada na cidade, e instala radar. Fala em radar, nesta sexta-feira, o Inmetro vai estar visitando a Avenida Tenente Luiz Meireles, ali na altura do Rio Sul, para poder avaliar e validar homologar, na verdade, né, o radar da Avenida Tenente Luiz Meireles e depois no Vale Paraíso, próximo ao cemitério, um outro radar instalado. Muito debate sobre a questão envolvendo o radar em Teresópolis. Outras pessoas são a favor de que se instale radar em pontos mais significativos, como, por exemplo, na próxima delegacia, onde ninguém para naquela faixa. Enfim, o debate varia muito, né? E a gente está acompanhando tudo isso de perto para trazer informação. Ainda não estão ocorrendo multas, mas andar na velocidade permitida você já tem que andar, né, gente? Perímetro urbano, isso aí você aprende na autoescola. Não era nem necessário colocar radar se as pessoas não fizessem da reta uma verdadeira pista de corrida. Esse é o grande problema dessa cidade. A contribuição tem que vir de todos os lados. O que cabe à prefeitura é ter gente mais qualificada na comunicação para desenvolver, junto às demais secretarias, vários projetos de comunicação, de campanhas de educação no trânsito, educação social, ambiental. O que falta a esse Brasil, gente, é educação. São campanhas educativas. Infelizmente, o brasileiro ele cresce dentro de uma bolha e ele não consegue enxergar o mundo além daquele pequeno universo que ele tem. O povo brasileiro é assim.
Porque você vai em alguns países e você vê ruas sem buraco, você vê ruas organizadas, sem lixo no chão, sem placa vandalizada. Você vai em algumas cidades do Brasil, é possível ver isso. O que prova que dá para a gente ter uma cidade melhor. Mas em todas essas regiões do mundo e do Brasil, em que os lugares têm mais qualidade de vida, as pessoas têm uma consciência muito mais ampla, isso em virtude de terem lideranças políticas comprometidas com o coletivo, com as cidades e com o seu país. É o que falta no Brasil, né? O Brasil, na verdade, infelizmente, é um ciclo vicioso. Elege uma cambada de gente desqualificada e o resultado é que vai gerando uma sociedade ainda mais desqualificada. E para os políticos desse país, quanto pior, melhor. Eles conseguem fazer a política barata deles sem responder dentro daqueles pontos que são significativos. Olha, vamos colocar o informe Terê, porque daqui a pouquinho a gente já está voltando com um timaço de mulheres maravilhosas para bater aquele papo. Ótimo dia para você que está acompanhando Teresópolis ao vivo. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que foi estabelecido um novo cronograma para o uso das bases biométricas na concessão ou renovação de benefícios sociais. De acordo com a pasta, os beneficiários de programas sociais que ainda não têm nenhum cadastro biométrico terão de emitir a nova carteira de identidade nacional até janeiro de 2027. Já quem é beneficiário ou tem o cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação ou passaporte, assim só passará a ser obrigatória em janeiro de 2028. E o cidadão que pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez ou alterar o local de votação tem até o dia 6 de maio para regularizar suas pendências na Justiça Eleitoral. O prazo também vale para quem precisa regularizar o título de eleitor a fim de votar nas eleições gerais de outubro, quando serão eleitos o presidente da República, o vice-presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para resolver as pendências, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar o serviço eletrônico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Terê FM. Se liga! Terê FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Terê FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, TFM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Terê, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10 em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Terê aqui, ó, na sua Terê FM. Valeu, galera! Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas R$ 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis, tamo junto, todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Terê FM, se liga, Terê FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, TFM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Terê, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10 em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Terê aqui, ó, na sua Terê FM. Valeu, galera! Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas R$ 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você.
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Muito bem, gente. Olha, eu tenho a satisfação, a honra de receber duas figuras muito importantes, mulheres empoderadas, que defendem pautas importantes. Eu as acompanho no Instagram, hoje todo mundo usa rede social, e elas estão sempre lá, formando opinião, se posicionando naquilo que realmente é relevante para a nossa cidade. Eu recebo com muita alegria a doutora Márcia Peixoto. Um prazer, doutora, ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre os Não aos 20 Andares, que é um movimento muito importante. Agradeço a você o convite. Muito bom. E a doutora Isa, que todo mundo já conhece da TV, da mídia, que está sempre nas redes sociais, também se posicionando. Doutora, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é meu, maior ainda, da gente ter essa oportunidade de falar para a população. Olha, é impressionante como nós temos figuras hoje que são significativas nos seus posicionamentos. Teresópolis precisa ouvir um pouco mais. Eu sempre falo que a cidade necessita de formadores de opinião. A gente só vai virar a chave na cabeça do teresopolitano quando aquele cidadão de bem, aquela pessoa que tem uma mente esclarecida, ela receber informação de qualidade. Informação que não tem uma motivação escusa, informação que vem de pessoas que têm conhecimento técnico, que têm uma outra visão de mundo. Eu sempre digo o seguinte, em outros países, e até aqui no Brasil, a gente tem cidades em que as pessoas têm mais educação social, ambiental, mais cultura de cidade, mais cultura de coletivo. E a gente precisa virar essa chave, porque se não virar essa chave, né, 50 mil teresopolitanos não votam. E o resto, parte vende o voto, né, sucumbe à má intenção de políticos que levam a cidade sempre a andar para trás. Essa é a verdade que a gente tem visto, eu diria que nas últimas 2 décadas. E aí a cidade é só retrocesso, e a gente está vendo agora, né, uma outra situação em que eu já tenho opinião formada sobre isso, sempre me posiciono. Eu não tenho esse negócio, não, quem apresenta o programa ou fala não pode, claro que pode se posicionar. Né? Eu sou cidadão como qualquer outro, acima de ser um apresentador de TV ou de rádio, a gente sempre se posiciona naquelas pautas que são relevantes. E essa pauta é muito importante, por isso vocês estão aqui. Tá ótimo? Vamos começar com a Márcia. Márcia, vamos lá, vamos explicar, né, um pouquinho do que é o movimento Não aos 20 Andares. O movimento Não aos 20 Andares surgiu justamente pelo inconformismo dessa lei 351, que veio de forma violenta, eu diria, impactar o meio ambiente. Então foi do meu inconformismo com isso e da forma que a lei foi feita, né, ao apagar das luzes, como todo mundo sabe, perto do Natal, e causou muita estranheza. Primeiro pelo processo legislativo e pelo impacto dessa lei no nosso meio ambiente e no nosso cotidiano. Então, surgiu a partir desse inconformismo, fizemos o abaixo-assinado, que hoje já tem mais de 16 mil assinaturas, e também com os movimentos nas ruas. E eu fiquei muito surpresa, porque como eu não sou daqui, moro aqui há pouco tempo, há 1 ano apenas, eu vi que não era só um conformismo meu, era de todas as pessoas que moram aqui. Hoje, nas ruas, a gente não vê ninguém contrário
favorável aos prédios, porque entendem o impacto desse tipo de construção para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então foi muito importante esse movimento. Hoje eu estou bastante satisfeita com o que já acolhemos, né, a partir do movimento. A professora Amanda já se posicionou, já chamamos a atenção do prefeito, já chamamos a atenção de outros vereadores para esse tema. Doutora, a gente percebe em Teresópolis que algumas pautas importantes, e talvez a mais importante, que é a revisão do plano diretor, ela é sempre engavetada. E a pergunta que eu lhe faço, esse tema já é debatido há muito tempo, porque para a gente chegar aqui, né, no debate do não aos 20 andares, a gente precisa falar do plano diretor. A pergunta que eu lhe faço, por que a Câmara, entra mandato, sai mandato, não foca em fazer a revisão do plano diretor? Bom, Bruninho, a sua pergunta já tem a resposta nela. Porque exatamente essas mudanças na lei, que vem na lei de zoneamento, que é uma lei local, realmente é uma lei local. E o município legisla nas leis locais. Mas acontece que as leis urbanistas, elas exigem cuidados. Cuidados que vieram com a Constituição de 88, com o Estatuto da Cidade, que priorizou para as cidades com mais de 20 mil habitantes a criação do plano diretor. E nós temos um plano diretor de 2006. E começou-se uma revisão, porque a lei diz que deve haver a revisão de 10 em 10 anos. Começou-se uma revisão, essa revisão foi concluída, foi levada à Câmara, está parada lá, agora parece que está no Executivo, mas houve, o que acontece? Além dos conselhos municipais, existem as conferências. Então houve a conferência da qual, inclusive, eu participei. E na época eu entendi que tinha que se tirar da Câmara essa lei para o Executivo, para que o Executivo aprovasse, que é a revisão do plano diretor, que prevê limites. O plano diretor é tão importante que ele delimita o que a cidade quer. Ele vai dizer o que a cidade quer. E, principalmente, trata de uma coisa chamada vocação. A cidade é serrana, é turística, é de interior, é rural, sobretudo rural. Mesmo com áreas urbanas consolidadas, ela é rural, é o espelho dela. Ela já foi produtor rural aí, expoente. Então, o plano diretor, realmente, eu também quero entender, eu também procuro entender por que o plano diretor não está assinado, vigorando, e nós já teríamos que estar fazendo, e por que não estamos fazendo, a revisão já de uma terceira vez, porque 2006, 2016, 2026 já teria que estar sendo revisto para se atualizar, porque a cidade é dinâmica. As coisas acontecem exatamente como estão acontecendo aí. As construções, e a gente tem que dar limite a isso. Porque nós temos que pensar que a nossa cidade, ela é totalmente ambiental e de beleza ambiental. E por isso que o plano diretor, que você falou muito bem, é uma ferramenta fundamental e que a gente quer saber. Eu também quero saber, eu estou querendo saber por que ela não está em vigor e revisada para que a gente possa conter a cidade e, inclusive, principalmente dessa questão dos 20 andares. Doutora, em linguagem simples, o plano diretor seriam os trilhos pelos quais, não importa a ideologia do político, a visão do político corrupto que ocupa e que já muitos ocuparam a prefeitura de Teresópolis, é o trilho que coloca o político no eixo. Não dá para ele sair tirando coisa da cabeça igual fazem em Teresópolis, porque né? O político é passageiro, ele tem um mandato provisório, né? Ele fica 4 anos. Então a gente não pode permitir que de 4 em 4 anos essas coisas se modifiquem assim. Então o plano diretor é direção da cidade. O que a cidade é? O que a cidade precisa? O que precisa ser preservado nela? O que ela tem de mais importante para ela continuar vivendo saudável, de forma que atenda às necessidades de cada um de nós. Sim. E qual é a maior necessidade hoje que todo cidadão busca em Teresópolis? Viver com a natureza, em paz, com paisagens lindas, fazendo trilha, passeando. É isso que a gente quer. E é isso que parece que o poder público não quer. Ele quer exatamente cobrir, por exemplo, quando eu vejo, o prefeito foi nas redes sociais, né, falar e foi em várias entrevistas. Quando eu vejo ele dizer, igual a Barra da Tijuca, terrenos espraiados,
Nós não temos terrenos espraiados, nós somos uma serra, nós temos uma geologia típica, nós temos um assoalho que tem granito e gneiss, que são pedras porosas, que se rompidas trazem uma estabilidade no solo que faz o que aconteceu com a catástrofe de 2011, que nós vivemos. E é isso que o plano diretor visa conduzir para evitar. Evitar isso. Vai definir, olha, a cidade só pode ser uma cidade de no mar. Hoje são 8 pavimentos, que eu acho absurdo. 8 pavimentos ainda é muito. Vamos manter, resgatar aquela cidade de lá de trás, de 4 pavimentos. Vamos resgatar, que é bem melhor. É uma cidade hoje que a horizontalidade fala mais do que a verticalidade. A verticalidade é nociva, ela é concreta. Ela é concreto, ela tira visões, ela abafa, ela cria corredor de calor, ela traz, como na pandemia, nós vivemos uma pandemia, que as pessoas começaram a procurar apartamentos com varandas. Porque hoje a gente tem apartamento de 35 metros quadrados. Imagina numa pandemia que essa pessoa viveu. E é isso. E nós temos um grande transtorno na cidade de Teresópolis, chama-se mobilidade. Nós vivemos isso todos os dias. Eu tenho um percurso que eu posso fazer em 3 minutos, eu faço em 15. Eu tenho um percurso que eu tenho que fazer em 15, eu faço em 50. Então, e nós temos uma cidade que piora. Nós colocamos uma grade no meio da avenida principal. O maior preceito do urbanismo, Márcia, é você circular. É circular. Quando você bota uma grade no meio da cidade, no meio da avenida principal, você impede, você diz assim, olha aqui, você não pode circular não. Entendeu? E aí as pessoas dizem, não, mas a moto passa no canteiro. Mas isso são fiscalizações. Não está se colocando radar? Se acha que o radar é um instrumento favorável a evitar acidentes? A controlar o trânsito? Então vamos pensar nos instrumentos que possam regular. Mas não um bloqueio de circulação. A cidade é para os não motorizados. A cidade é para o pedestre. Nós aqui temos uma realidade, que outro dia eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas dizem que nós temos mais carros do que cidadãos. Está naquela faixa de mais celular do que cidadão. É mais ou menos isso. E nós não temos. O carro é um veículo egoísta. Ele carrega uma só pessoa. Ele leva para um caminho que aí sim abala a saúde. Eu estou falando dos 20 andares e todo mundo diz assim, saúde, saúde. Eu sei que a gente tem... Tá ótimo. Mas é isso, o plano diretor é isso. É importante toda essa sua visão, é importante que a gente diga o seguinte, né? A doutora Isa, ela é advogada urbanista, ou seja, ela e arquiteta, ela está falando com muito conhecimento de causa quando ela fala dessas pautas. Não é alguém que acordou de manhã e tirou uma ideia da cabeça baseado, sabe-se lá em quê. Aqui em Teresópolis tem conhecimento baseado em vozes da minha cabeça, tem essas coisas. Eu vou pedir o Gabriel para colocar imagens, aquela imagem que a gente tem, que infelizmente hoje, que é do dedo de Deus aqui, hoje o dedo de Deus está coberto, né? Essa imagem é muito importante, porque lá no fundo, gente, a gente está vendo prédios de 8 andares. Imagina 12 andares ali, Márcia, doutora Márcia, 12 andares acima daqueles 8 ali. Ô, Bruninho, na verdade a gente tem, né? A gente tem porque tem uma coisa chamada embasamento, sim, que é o nível da calçada que você já não conta para os 8 pavimentos. Ele é acréscimo. Ou seja, você tem a cobertura, é um acréscimo. E você teve mudanças lá atrás que permitiram 12 andares, depois retrocederam. É isso que a gente espera, que retrocedam. Então, aí você imagina ali, como se fosse 8 andares ali, mais ali. Seria um absurdo, a gente nem consegue imaginar isso aqui na cidade. Pelo amor de Deus. Então a gente está falando de uma coisa que mais do que a montanha, visual. mais do que a montanha na nossa visibilidade. Exato. Isso é uma agressão à natureza expressa a nós todos. Olha só. Nesse ponto de vista ali, se tivesse um prédio de 20 andares ali, por exemplo, a gente dificilmente ia conseguir ver com clareza ali parte desse ponto aqui, hein? Esse ponto de ângulo aqui é 8 andares, eu estou vendo de 8 andares. Se o cara está lá embaixo, né, doutor? Aí é que não vê nada. E o prefeito, Bruninho, ele afirmou que não vai cobrir a visão do dedo de Deus. Não precisa ser especialista para saber que um prédio de 20 andares, sim, vai cobrir bastante, como a Isa falou, a nossa vista das montanhas. Então, o que a gente vê, complementando o que a doutora falou, é que a cidade está crescendo de uma forma muito improvisada. É verdade. Né? Muito improvisada. E a gente precisa trazer essa consciência que esse improviso vai impactar severamente a longuíssimo prazo, para a vida toda. Porque um prédio de 20 andares construído, a gente sabe que ele não vai ser derrubado para se amoldar à sociedade, à cidade. Então a gente precisa, na verdade, prevenir, estudar, fazer estudos sérios, né, de impactos do que isso vai trazer para a gente. Então não pode ser um improviso, conforme o prefeito afirmou, que é das suas meras convicções.
Um agente público não pode agir dessa forma, ele tem que obrigatoriamente seguir, né, o plano diretor, as outras leis que regem essa matéria e fazer de forma responsável. Então, afirmar que não vai cobrir, provavelmente não precisa ser especialista. Nós sabemos que sim, vai cobrir e vai trazer bastante prejuízo para todos nós. E esse gancho é muito importante, não precisa ser especialista, eles são representantes e são pessoas que estão com a lei na mão. Então eles têm que seguir, o maior diploma deles é seguir a vontade dos cidadãos, do povo, da população e cumprir a legislação. Essas mudanças que estão havendo na legislação urbana nossa, de zoneamento, que é uma lei que a gente tem aí, que limita, por exemplo, o bairro do Alto limita em algumas ruas 5 pavimentos, em outras ruas 6 andares, né, pavimentos. E aí, é pior até do que a questão dos 20 andares, são essas mudanças sem se ver. Tudo isso que a gente precisa ver. A gente tem a questão de estudo, o impacto de vizinhança é um estudo. Tem que se estudar, mas não é a construtora que tem que fazer esse estudo para a gente ver. Não, somos nós que temos que entender como é que é esse impacto. A lei de mobilidade municipal nós não temos. A lei de zoneamento, ela está defasada com muitas mudanças que a gente ainda nem se deu conta. Nós estamos com a cidade que ela precisa pensar que mais ainda que os 20 andares é colocá-la no trilho da legalidade. Nós precisamos pensar em tudo isso é qualidade de vida, é saneamento. Essa questão do esgotamento sanitário, aí, da questão das águas pluviais que estão fazendo, até que ponto esse solo, que eu falei para vocês aqui, que é um solo frágil, está sendo afetado? E se furou alguma coisa desse assoalho que precisa ser mantido? Nós estamos sabendo disso? Eu não sei, eu nunca vi projeto nenhum. A mesma coisa a questão da mobilidade. Tem um estudo, eu recebi há pouco tempo, aliás, está lá no site da prefeitura, um estudo sobre mobilidade. Mas cadê o projeto? Cadê a implantação, o projeto de implantação? Porque mais que isso. E foram ouvidas, nós fomos ouvidos, nós estamos sendo ouvidos. Eu quero ser ouvido, eu, por exemplo, adoro andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta manual e bicicleta elétrica. Me sinto altamente desconfortável e até com temor de ser, enfim, atropelada. E de até atropelar, porque as pessoas também aqui não têm aquela cultura de você parar quando vê o veículo. Não, você se joga. Eu até brinco que tem pessoas que são suicidas todos os dias. Então tudo isso faz parte de uma consciência. E essa consciência parte exatamente disso, da obrigação dos legisladores municipais, isso é primordial, do chefe do executivo, que o chefe do executivo, inclusive, ele é presenteado, porque ele não trabalha sozinho. Ele tem tentáculos, ele tem secretarias que todas vão ajudá-lo, vão assessorá-lo a fazer o que nós aqui estamos fazendo hoje. Então ele não é uma pessoa sozinha. Então ele tem esses tentáculos e mais ainda, ele tem a população. Eu brincava e dizia o seguinte, que o meu sonho era ver o prefeito andando do meu lado na cidade e conversando com as pessoas. Hoje a gente não vê ninguém do poder público, quando vê, eles estão receosos de estarem perto das pessoas, porque não sabem o que vai acontecer. Exatamente porque não há um diálogo com a pessoa. O diálogo do político é fundamental. Como eu gostaria de receber o prefeito na minha casa, o presidente da Câmara. Eu gostaria, doutora, olha só, né, a doutora Márcia, ou a doutora Márcia, olha só, eu vi aqui no seu bairro, está acontecendo isso e isso. O que a senhora tem a nos acrescentar? É isso. Isso é administração pública. Isso é ouvir a população. É fazer com o que eles fazem na política, com aqueles carros de som, com aqueles jingle que a gente decora. Tem que fazer isso para chamar a população para audiência pública. Gente, audiência pública, faz um jingle. Audiência pública dos 20 andares, né? Vamos fazer isso. E aí a população vai. Porque também diz assim, a gente abre as audiências públicas e não tem ninguém. Claro, ninguém sabe. É verdade, não é? É verdade. Olha só, nós vamos para o intervalo comercial, já estou voltando, tem uma pergunta para fazer para a Márcia aqui. O prefeito ele vem defendendo a verticalização, né, em entrevistas. Ele acredita que o bairro do Alto vai ganhar com novos empreendimentos imobiliários, ele defende uma série de questões, inclusive seria ótimo um dia, né, se o prefeito aceitasse o desafio de estar com essas mulheres aqui para elas falarem. Imagina só, que seria legal, né? Vamos ajudá-lo. As mulheres, prefeito, vamos sentar com as mulheres e vamos ouvi-las. As mulheres sempre têm uma visão melhor de mundo do que a gente. Isso é um fato, isso é um fato. Eu gostaria de ver, eu acho que o prefeito, às vezes, não consegue falar com todo o movimento, ele tem algumas resistências a questões políticas, mas ouvir figuras que representam a sociedade é muito importante, né? Eu acho que seria bom. É verdade. Eu queria criar um podcast, o Encaro Corre,
Você imagina que seria legal. Botava o político sentado numa mesinha, aí pegava especialistas e ele ia debater sem ser figuras políticas. Vamos tirar os políticos, que é político oposicionista, etc. Vamos colocar figuras que pensam a cidade. Seria legal isso aí, não seria? Poxa! Ele senta numa mesinha e vai tocando com esses podcasts que tem hoje no YouTube. Aí cada uma senta lá, tem 2 minutos para questionar. Vai ser uma beleza. Olha, vamos lá, prefeito, vamos encarar isso aí. O senhor quer ouvir a população? Essa é uma oportunidade. Eu vou no intervalo e já volto com essas mulheres maravilhosas aqui. Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas R$ 12,52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo. Só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto todo sábado de 9 às 2 da tarde. É prêmio pra caraca, alegria, energia positiva. Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Alô amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Tere FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Tere FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Muito bem, eu estou aqui com a doutora Márcia Peixoto e a doutora Isa. A gente está falando sobre não aos 20 andares, né? Inclusive o prefeito está convidado, quando quiser, a estar com a gente aqui para bater esse papo. Seria muito bom se essas duas mulheres estivessem no dia aqui. A gente ia fazer uma coisa bem interessante para a população, que ia dar muita transparência à verdadeira motivação, né? Porque a motivação é muito importante, tanto quando a gente faz críticas, como a gente defende. Por exemplo, o prefeito defende que a verticalização ela traz ganhos, vai trazer ganhos para o bairro do Alto. Ele defende que seriam 3. A princípio ele falou 6 prédios, depois reduziu para 5, na outra entrevista agora ele falou 3. Ele está reduzindo o número de prédios, pelo menos é o que parece. Ele defende também, ele faz uma conta lá e que reduz. Olha, imagina se fossem
10 prédios, 8 prédios, ou serão 3. Ele vai fazendo uma equação e defende que vai ter desenvolvimento econômico no bairro, que o bairro vai ganhar com isso. Você, doutor, é especialista também nessa área de direito imobiliário. Ganha ou não com prédios de 20 andares? Então, nós já trabalhamos isso, né? Conversamos com outros profissionais da área em relação a empregos, né? Ele alega que vai ter muito emprego. A gente tem que pensar que os empregos, os possíveis empregos, eles vão acontecer de forma mais pujante no momento da obra. No momento das construções, sim, vai gerar muito emprego, que talvez nem seja para as pessoas de Teresópolis. Essas empresas normalmente contratam pessoas, ou mão de obra qualificada de outros estados, inclusive, né, de outros municípios. Então, não acredito que vai gerar emprego conforme o prefeito está falando, né, para a região. A longo prazo, que emprego teria? Na verdade, teria mais prejuízo do que benefícios, porque o trânsito vai ficar caótico, né? A gente sabe ali que vai ter um adensamento bastante significativo, então vai trazer mais prejuízos do que efetivamente empregos. Então, a longo prazo, não vai acontecer o que o prefeito está falando. A doutora Isa falou sobre a comparação com a Barra da Tijuca, né? E uma coisa simples da gente entender. Ela falou da geografia, da geologia do bairro. É realmente um bairro muito diferenciado de todos os outros bairros aqui. E existe um fator importante aqui. Quando a gente fala de Barra da Tijuca, a gente está falando de 14, 15 quilômetros, né? Nesse raio de construção não tem nenhum quilômetro. Então você já imaginou você construir? Nem na Barra da Tijuca tem 3 prédios a cada 1 quilômetro dessa altura. Não existe essa realidade, ela é completamente absurda. A grande questão do adensamento que você fala, ele diz que não, ele diz, olha, o número de apartamentos vai ser muito menor, imagina se fosse utilizar um gabarito hoje ali, construísse 10 prédios, a gente teria muito mais gente morando nesses prédios. Essa é uma defesa que ele tem utilizado. Qual é a lógica disso, doutora? Tem lógica nessa situação? O cara ganha mais ou menos com um prédio? Isso é questão de ganho, né, gente? Quem tem interesse naquilo ali de verdade são as construtoras. São os investidores. O cara vai fazer para perder dinheiro? Não vai. Não vai, e a gente sabe, óbvio, que no volume de 20 andares vai se ganhar um horror de dinheiro. Talvez quem construa esse único bloco de concreto, nunca mais precisa trabalhar. Pode até acontecer. Hoje eu falo isso porque eu sou arquiteta. E eu tinha uma visão de que dizer, meu Deus, construir é horrível. Não, construir é muito bom. É fácil se você faz planejado. É mais barato, inclusive. Só que a nossa cidade, ela exige horizontalidade. Eu vou dizer para vocês que todo mundo diz assim, você defende porque quer ser prefeita, quer ser isso, quer ser... Não, não quero ser nada. Eu amo a cidade. A cidade nasceu meu marido aqui em 47, meus filhos nasceram aqui. O sangue de Teresópolis veio nas minhas veias. Antes, minhas famílias compraram aqui. Ministros construíram aqui. Tinha Magalhães, acho que toda vez que eu vou falar, Magalhães Pinto. Do lado da A2, era um terreno enorme da casa dele, era um sítio. Hoje, horizontalizado, é um condomínio com casas de 2 andares. É permissível isso. Isso é normal. Não é normal você querer jogar uma pessoa, uma família, com pai e 2 crianças, numa casa não, num cubículo de 35, 45 metros quadrados. E é isso que vai acontecer. Só que no alto não é isso. Não é habitação popular. Quando se fala em habitação, não é habitação popular, eles já mesmo deixaram. São salas comerciais, é hotel. Quer dizer, um movimento muito maior para uma área do bairro do Alto que não tem estrutura nem de mobilidade. A mobilidade vai continuar um horror. Nós sabemos que nos finais de semana, quando nós estamos ali, a mobilidade não funciona. Né? Eu vou a pé, eu tenho o privilégio de ir a pé, inclusive com as pessoas que vêm de fora ver a feirinha, comprar na feirinha, ela realmente agrada muitas pessoas, e eles vêm, então a gente vai andando. Eu vou andar, e é gostoso andar. Mas não se pensa nessa situação, e isso é saúde. Se viu com a pandemia a necessidade de espaços públicos grandes, presentes, para que as pessoas andem, circulem. Nós temos um privilégio na cidade que chama-se Rio, bacia hidrográfica. Eu estou aqui no estúdio, que está me coçando, eu estou vendo porque ele de fundo para a rodoviária, né? Outra coisa horrenda na nossa cidade, chama-se rodoviária, e o rio ali. Eu estava só imaginando o rio com alguns barquinhos andando, circulando. Na Barra da Tijuca que ele falou, nós temos o rio, que a gente pega o metrô
E para você não enfrentar aquele trânsito caótico do Rio de Janeiro, você vai naquele trajeto para a Ilha da Gigoia e vai passando para os empreendimentos. É uma outra realidade. A nossa realidade não é essa. Então, e a Barra tem prédios grandes, enormes, né? Mas lá é o que eu falei, tudo horizontal, você não tem montanha. Você não tem montanha, entendeu? Aqui nós temos montanha, o nosso privilégio é montanha. E eu quero dizer e deixar claro, você falou aqui, prefeito, vem aqui. Nós não somos inimigos do prefeito, nós somos amigos da cidade. E o prefeito tem que estar como amigo da cidade. O prefeito é uma das figuras mais importantes da administração pública. Ele tem que ser a cara da cidade. E olha só a cara do nosso prefeito hoje. Está espalhada, é a cara de um prefeito que quer 20 andares na entrada da cidade de Teresópolis. Isso é ruim, isso é triste, porque as pessoas que querem investir aqui dentro do segmento, da vocação da cidade, elas estão sendo expulsas. Porque elas estão dizendo a cidade não está crescendo, está retrocedendo. Quando ele fala de grandes arquitetos, Lúcio Costa, Niemeyer, eles devem estar se revirando na sepultura. Porque Teresópolis tem construções da época desses grandes arquitetos. Niemeyer era amigo de um grande morador da cidade que se chamava Adolfo Bloch, que tinha TV Manchete. Ele era amigo, colega. E ele frequentou aqui. E aqui tem construções da época do modernismo, da época que se pensava exatamente na habitação com a comunicação com a população. Hoje eu vejo, por exemplo, um prédio famoso e lindo da época do modernismo, que é a escola estadual ali no centro da cidade, que acabaram com a arquitetura do prédio. Aqueles pilotis, a construção arquitetônica de pilotis, Márcia, ela é para fazer essa comunicação do público com o privado. As pessoas passarem por debaixo do prédio, as pessoas circularem. É isso é arquitetura. Fecharam, transformaram pilotis em lojas. As janelas em fitas que fecharam, botaram isso. Coisa horrorosa. É para entrar luz, é para entrar refrigeração. É beleza, gente. A arquitetura tem que dar prazer. Você imagina que você vai entrar na sua casa e vai odiar a sua casa. Não existe isso. Verdade. Difícil. Ô, Márcia, vamos lá. Em que pé está o movimento agora? A gente tem 2 minutinhos, porque eu já estourei o tempo. Depois nós vamos pro rádio. Quem quiser, inclusive várias pessoas participando aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, é só ir para 93,7. Já a gente vai estar estendendo aqui pro rádio. Como é que está o movimento agora? Em que pé que está essa questão? Se judicializou o caso? Como é que está funcionando agora? Sim, o movimento hoje ele está fortalecido, ao contrário do que alguns vereadores pensaram, né, e até expuseram, no sentido de que nós iríamos esquecer. Não, nós não esquecemos, são 4 meses trabalhando nesse sentido de fortalecer o movimento, judicializamos, já tem acho que 4 ações, salvo engano, já ajuizadas contrária à lei. Eu mesma ajuizei uma ação civil pública em nome da minha associação, da posse, que já o Ministério Público já se posicionou, o Ministério Público Federal, inclusive, porque essa ação ela está tramitando na Justiça Federal. O Ministério Público Federal ele já se posicionou preocupado com a bacia hidrográfica, né? A doutora Ida participou da audiência também, ao nosso convite. O Ministério Público, o IFAM também está no processo também para se manifestar acerca do dedo de Deus, nessa vista do dedo de Deus. Então, está tramitando e nós estamos otimistas de que a ação vai trazer um bom resultado. Acerca do movimento propriamente dito, nós fizemos 2 movimentos, né, 2 atos nas ruas. Foi o ato na frente da prefeitura e também o último movimento, que foi a carreata. Foi bem sucedida, levando em consideração que muitos moradores ainda não tiveram oportunidade, até conhecem, né, o movimento, mas não tiveram oportunidade de estar conosco nas ruas. Então, a gente vai seguir, né, com a ideia de ir para as ruas novamente, de repente num domingo. Tem muita gente que fala, vocês colocam no sábado, colocam num dia de semana, eu não consigo ir. Mas tem muita gente interessada, dando ideias de panelaço. Então, eu tenho assim, uma lista de boas ideias ainda para a gente movimentar e trazer, chamar a atenção, continuar fazendo essa pressão política, né, para que o prefeito nos ouça.
né? Ouça a população. 16 mil pessoas não é um número insignificante. Eu ia falar exatamente isso agora, né? Não reflete exatamente as pessoas que se dispõem a ir para a rua, porque, na verdade, Teresópolis não tem esse hábito, não tem, é histórico, eles não tem o hábito de ir para a rua. Servidores públicos, às vezes, vão, mas a maioria das pessoas não tem esse hábito. Mas dizer que há mais de 15 mil assinaturas é, no mínimo, para o político parar, agora vamos olhar do ponto de vista eleitoral e pensar assim, opa, calma aí, tem gente antenada nessa pauta. Porque elege o prefeito. Mas nós precisamos de mais. Pede ajuda aí, precisamos de muitas assinaturas. Sim. E outra coisa que eu quero falar para a Márcia, assim, comentando, que eu estive nessa audiência, o que está se decidindo ainda é a competência da Justiça Federal ou estadual. Se o juiz federal entender que ele é o responsável, e as pessoas estão dizendo assim, demora demais. Demora porque são muitos órgãos que a gente tem que ouvir. Sim. E a coisa não é assim, eu levo em mãos e digo, olha, tudo bem, ô PAC. Não, as coisas têm ofício e tal. Então, se o juiz entender, ele vai apreciar a liminar e nós temos chance de tentar frear essa situação. E outra coisa, eu estou com a Márcia, estou junto com o movimento, porque ele não tem cunho político nenhum. Ninguém quer, fala-se de política, porque nós somos cidadãos políticos, todos nós. Nós queremos, enquanto cidadãos, nós queremos ver a nossa cidade bonita. Nós queremos ver a nossa cidade funcionando urbanisticamente. Então, aqui, o movimento, e por isso que eu estou com a Márcia, não tem nada de alçada para ser candidata a vereador, candidata a prefeito, não tem nada disso. Nós queremos é que a população se una nessa causa, que é uma causa em prol de todos nós. É isso que é importante a gente saber fixar. Isso que eu queria te acrescentar. Eu reforço, né, as palavras da colega, porque tem muita gente que está levando para esse lado, né? É político. Os políticos sempre vão se aproximar, né, Márcia? Isso é normal, qualquer movimento. Não tem como impedir. Mas o movimento não nasce de política partidária, ponto. Eu acompanhei no início, eu falei, poxa, legal, gostei do movimento. E aí, de repente, e até o prefeito fala sobre isso, é importante a gente falar, ele fala sobre isso, é um movimento político e tal, que seria legítimo também, tá? Também, mas não porque mesmo se fosse de oposição, seria legítimo, porque quem se opõe é porque não concorda com essa forma de governar, ponto. Mas não é o caso. O movimento, ele vai ter, óbvio, que muita gente vai começar a aderir com o objetivo de tirar uma casquinha, de navegar, de hypar, que é o termo que eles usam agora. Exatamente. Mas é um movimento autêntico, um movimento que parte, que tem influência de moradores, de associação de moradores, de pessoas que estão ali envolvidas, de que muitos moradores do bairro, inclusive, eu tenho ouvido alguns moradores muito chateados com tudo isso. Ou seja, é importante que se tenha atenção. Eu vou para o rádio agora com elas. Muito obrigado de estar aqui com a gente na TV. Vamos voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Considerações finais? Também obrigada. E olha, assinem. Isso não aí. 20 andares. Nós precisamos, se manifestem. Nós precisamos da manifestação de vocês. Não 20 andares, não é só 20 andares. É toda uma história da cidade. Traz riquezas sobre a cidade. É isso, gente. Bom final de semana. Vamos para o rádio agora, 93,7.